Lá, turma, eu dividi a apostila em algumas partes, tá? Então a gente vai ver essa parte de prisma agora, né? Depois a gente vai entrar em pirâmide e por últimos corpos redondos. Então vamos para essa primeira parte aí. Depois, ao final, eu vou tentar juntar as três na mesma apostila. Então, é superfície poliédrica fechada, né? Tá aqui os dois exemplos embaixo. Aqui coloquei algum conceito na definição. É uma superfície poliédrica fechada, e aqui embaixo, essa aqui não é, né? Essa aqui, ó, não é uma superfície poliédrica fechada. Vamos ver o que é isso. Uma superfície poliédrica fechada é composta de um número finito, 4 ou mais, de superfícies poligonais planas. Então, as duas têm superfícies planas, poligonais e planas, são feitas por polígonos. De modo que cada lado de uma dessas superfícies coincida com apenas um lado de alguma das superfícies, das outras superfícies. Tá? Aqui embaixo, já vamos entrar em poliedro, né? Vamos para aqui, poliedro. O que essa palavra significa? Poli de várias e edro de face. Então, várias faces. Então, é chamado de poliedro o sólido geométrico formado pela reunião de uma superfície poliédrica fechada, com todos os pontos de espaços delimitados por ela. Então, aqui, ó, fechada, fechada e fechada. Elementos de um poliedro. Eu vou ter face, né? Aqui a gente vê uma face que é um pentágono, ó, que é um pentágono. Eu tenho aresta. Aresta nada mais do que essa linha aqui, ó, tá? Então são os lados do polígono, né? E o vértice. O vértice é esse pontinho aqui, ó, que encontram-se, né, várias arestas, ok? Então face, vértice e aresta. Como que eu chamo esse poliedro? Esse poliedro ele vai ser identificado pelo número de faces que ele tem. Primeiro exemplo aqui, letra A, é hexaedro, quer dizer, hexa de 6, ó, 6 faces. Então, ele tem 6 faces, tem 8 vértices, tem 12 arestas. Tetradecaedro, tá aqui, ó. Tá? Ele tem 14 faces. E dodecaedro, ele tem 12 faces. Tá? Aqui outros nomes, tetaedro, 4, pentaedro, né? 5, hexaedro, já vimos 6, heptaedro, 7, octaedro, 8 faces, dodecaedro, 12 e cosaedro, 20 faces. Tá? Então, o nome normalmente é determinado pelo número de faces. Poliedro convexo e poliedro não convexo. Se cada plano que contém uma face de um poliedro posiciona as demais faces em um mesmo semi-espaço, então o poliedro é convexo. Caso contrário, é não convexo. Quer dizer, se eu pego uma face aqui, esse exemplo, primeiro exemplo aqui, ó, eu pego uma face dele, que é esse triângulo, e passo um plano ali, onde essa face está contida, né? Todo objeto para o outro lado, né, para trás da face, vai estar. E para frente da face não tem nada do objeto. Então ele é convexo. Aqui mesma coisa, ó. A face está embaixo, para cima todo objeto, para baixo nada. Agora aqui, ó, passei um plano numa das faces, que é essa aqui, ó. Aquele polígonozinho ali, tá? Aquele polígonozinho ali. Então, ficou um pedaço, né? Uma parte do objeto para cima e uma para baixo. Então, é não convexo. Aqui é a mesma coisa, tá? Tem essa face aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Ó. Tá aqui essa face aqui, ó. E ficou um objeto, uma parte do objeto para cima e outro para baixo, ok? Então, não convexo. Relação de Euler. Essa relação ela vai trabalhar com os vértices, faces e as arestas. Então, aqui eu tenho um número de vértices, aqui eu tenho um número de faces e aqui eu tenho um número de arestas. Tá?
todo poliedro convexo vai utilizar essa forma. E alguns não convexos também, mas não em todos. Então, por isso que ele é uma fórmula que serve para todos os convexos. Esse exemplo aqui embaixo, nós colocamos um exemplo, né, que é esse aqui, de um poliedro não convexo que a fórmula vai servir. Tá? Então, o número de vértices, 24, número de faces, 14, número de arestas, 36. Quando eu coloco na fórmula, eu tenho certinho esse resultado. Tá? Ok. Aqui vão ter 3 exercícios. Eu vou lá para o Jean para poder fazê-los. Então tá aí. Obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Vértice mais face. Pode escrever assim também, ó. Igual aresta mais 2. Se não quiser botar menos 2 antes. Eu prefiro até dessa forma. Então eu tenho 6 faces, 8 vértices. Então 8 mais 6 igual a aresta mais 2. 14. Então aresta igual a 14 menos 2 é igual a 12. Ok? Vamos para o próximo. Quantos vértices tem um poliedro convexo com 4 faces triangulares e 5 faces quadradas? Então o número de faces é igual a 4 mais 5 dá 9 faces. Tá. Quando eu tenho 4 faces triangulares, né, cada triângulo vou dar um desenho aqui para ficar mais bonito. Cada triângulo ele tem 3 arestas. E cada quadrado tem 4. Na verdade, o triângulo não tem aresta, né? Eles vão ter lados. E vão se transformar em aresta na terceira dimensão. Mas deixa eu apagar aqui para não ficar... lados. Tá. É claro que na terceira dimensão isso vai virar aresta. Só que um quadrado, né? Vou dar só um exemplo aqui, ó. Ele vai juntar os triângulos, né, para formar o objeto de terceira dimensão, certo? Então quer dizer o seguinte, que uma aresta é comum a 2 polígonos. Então, quando eu for calcular essas arestas, eu vou ter que dividir por 2. Então, vamos calcular as arestas agora. 4 triângulos. O que eles vão gerar? Eles vão gerar 4, né, vezes 3 lados. Então, 12. Não é isso? E depois, só que eu vou dividir por 2, né? E depois os quadrados, 5 quadrados. 5 quadrados vezes 4 lados, que vão dar 20. Mas isso aqui eu vou dividir por 2, né? Então vai dar 6 arestas. E aqui eu vou dividir por 2. Vai dar 10 arestas. Então, arestas vai ser igual a 6 mais 10, que é 16.
Ok? Tá. Então, vamos para a fórmula. Ele quer o número de vértices, que é o que eu não tenho. Faces, eu tenho 4 mais 5 lá em cima, 9. Arestas eu tenho 16, mais 2, que vai dar 18. 18 menos 9, então eu tenho 9 vértices. Ok? Então sempre que acontecer isso, você vai ter que dividir por 2, tá? O número de face você quer encontrar o número de arestas. Ok? Vamos para o próximo? Aqui nós temos então um poliedro euleriano, que atende a relação de Euler. De 7 vértices, tem 5 vértices nos quais concorrem 5 arestas. Então, 5 vértices concorrem 4 arestas. É como se eu tivesse aqui um vértice, ó, 1, 2, 3, 4. E depois 2 vértices concorrem 5 arestas. Mesma coisa, como se tivesse um vértice, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá. Como é que são 5 vértices vezes 4 arestas? Tem um total de 20. E aqui são 2 vértices vezes 5 arestas, tem um total de 10. Somando as duas, 20 mais 10, eu teria 30. Só que aquilo que a gente aprendeu, cada aresta ela vai servir para 2 polígonos, não é isso? Então eu vou dividir por 2, que eu vou ter então 15 arestas. É uma das perguntas, né? Aqui, quantas arestas? 15. Tá. Ele quer saber quantas faces tem esse poliedro. Então vamos ter a fórmula. Vértice são 7. Face, eu quero saber. Aresta, descobrimos que são 15. Mais 2. Face, vai dar 17 menos 7. Então eu vou ter 10 faces. Tá. Esse objeto, ele... Não sei se eu vou conseguir desenhar ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma figura, um pentágono. Não tem. Ele vai ser uma pirâmide, como se fossem 2 pirâmides juntas pela base. A base vai ser um pentágono, tá? Deixa eu fazer aqui uma tentativa. Então, vou apagar. E eu vou ter um vértice aqui, um vértice aqui. Aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Bom, então, os 7 vértices, né? Esse aqui de dentro não vai ser fácil, na verdade vai estar no interior. Tá? Deixa eu ver se é quando tiver. Pronto. Tá aí. Então eu tenho 5 faces aqui em cima e 5 faces aqui embaixo. Né? 10. Esse do meio aqui não é fácil, tá? Na verdade, como se fosse 2 pirâmides de base, que tem base como um pentágono.
né, pirâmide pentagonal, e coloquei uma colada na outra. Tá ok? Essa figura aí. Voltando lá para a apostila, folheados de Platão, né? Folheados de Platão, tá aqui. Então, mais uma definição também. Um poliedro é chamado de poliedro de Platão se e somente se é convexo. Então ele tem que ser convexo, tá? Se é convexo, ele satisfaz a relação de Euler. Todas as faces têm o mesmo número inteiro n de arestas, né? Olhando aqui a figura, por exemplo, tá? 4, 4, 4, embaixo 4, aqui da direita 4, lá atrás 4. Em todos os vértices concorre o mesmo número inteiro de arestas, também, ó. Tá vendo? 3, também vão ser 3, 3, 3, tá vendo? Ó. 1, 2 e 3, tá vendo? Todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Então, é o poliedro de Platão. Outro exemplo aqui, um exemplo negativo aqui que não é de Platão. Tá? Eu tenho aqui, ó, em cima o número de arestas, e aqui eu tenho 3. Tá vendo? Mesmo que concorra 3, ó, 1, 2, 3. Mas se eu contar aqui no triângulo, eu tenho 3 arestas. E na figura aqui de baixo, eu vou ter 4. Né? Então já furou, não é de Platão. Aqui estão as 5 classes de Platão: tetaedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tá? As figuras aqui do lado. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Vou aumentar um pouquinho. Poliedros regulares. Os poliedros regulares têm todas as faces poligonais regulares e congruentes entre si. Tá? Aqui um pentágono regular, ó, esse lado igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Esse ângulo também, ó. Todos esses ângulos congruentes, todos esses lados congruentes, tá bom? Aqui eu tenho os poliedros regulares. Tetaedro regular, hexaedro regular, que é o cubo. Octaedro regular, parecido com o que nós vimos no exercício, mas não é. Esse aqui é a pirâmide aqui interna, vai ter base, que é um quadrado. Dodecaedro e icosaedro, tá bom? Aqui é uma ideiazinha sobre planificação. Aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho 2 planificações possíveis dele. Tá? Nos livros de ensino médio vem até uns recortes no final do livro para você brincar com isso. É interessante ao dar aula no ensino médio você fazer isso com seus alunos. Vou aumentar um pouquinho aqui. Qual o número de vértices do sólido obtido ao dobrarmos convenientemente as linhas tracejadas da figura ao lado? Tem um tracejado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Tá, aqui eu estou vendo um pentágono, aqui eu estou vendo um pentágono. E aqui eu tenho um quadrilátero na base, certo? Então quando eu fechar, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 vértices. Esse aqui, ó, esse lado aqui vai colar nesse, esse lado vai colar nesse, esse lado aqui vai colar nesse, esse vai colar nesse. Não é isso? Depois essas 2 tampinhas aqui, ó, vão ficar aqui entre esse pentágono e esse. Tá? Então aqui, ó, esse vértice aqui, vamos botar em cor, né? Vou apagar isso aqui. Aí a gente... As cores de mesma cor é porque significam os mesmos vértices, tá? Então... Esse aqui com esse aqui, né? Se a gente quiser até nomear, ó. Bota aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui 5 e 5 é o mesmo. 6 e 6 é o mesmo. 7 e 7 é o mesmo na hora de fechar. E 8 e 8. E agora, na hora de fechar, tá? Esse aqui com esse aqui e com esse aqui, ó, vão dar no mesmo, não é isso? Então a gente vai botar 9, 9 e 9.
e esse aqui, com esse aqui e com esse aqui. 10, 10 e 10. Tá? Podemos também usar a fórmula de Euler, né? Eu vou ter aqui vértices 10, faces eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E arestas. A aresta a gente pode somar todas e depois dividir por 2. 5 mais 5, 10. Aqui no meio 4, 14. 4 tem um monte. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 4, 20. Com 10, 30. Então a aresta é 30 dividido por 2, 15. E mais 2. E aí você vê que vai certinho. 17 e 17. Ok? É só um treinamento aí, depois vocês conseguem, com certeza.